Mateus capítulo 5? Amém. Glória a Deus. A gente vai ler até o versículo 12, tá, irmãos? Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pode se assentar, crente. Em nome do Senhor Jesus. Amados, eu vou começar uma série de estudos aqui na igreja, que será acerca do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E quando nós olhamos para este tempo que vivemos, é um tempo que traz consigo diversos desafios. E às vezes nós temos o costume de começar as pregações falando sobre os desafios desse tempo. Mas quando eu leio para o Sermão da Montanha e eu olho para o nosso cotidiano, e agora eu não quero falar do relativismo, eu não quero falar do mundo, eu não quero falar das correntes ideológicas que nos perseguem, mas eu quero olhar para o comportamento da igreja. E eu vejo que nós estamos muito longe da ética do reino de Deus. O Sermão do Monte dos grandes sermões do Senhor Jesus. E é um sermão que nos confronta, que nos leva a refletir, que nos leva a pensar como o cristão ou como o crente deve se comportar, como ele deve ser, como ele deve agir, como ele deve orar. Então, esse sermão de Cristo, que nós vamos pegar do Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7, nós vamos aprender muito, irmãos, sobre como ser cristãos melhores. Mas quando nós olhamos agora para o Evangelho de Mateus e vamos entender um pouco o contexto, nós vamos lembrar que o Evangelho de Mateus ele tem um objetivo, que é anunciar que Cristo é o rei esperado, o rei aguardado pela nação de Israel. A partir desse contexto, a gente começa a ver as ações de Jesus da forma que é demonstrado no Evangelho, como que ele é aquele que é enviado para implantar o reino de Deus na terra. Ou seja, não somente o rei esperado por Israel, mas o reinado celestial que fora prometido. Deus tem um reino para plantar na terra. Deus tem um reino para plantar entre nós. Por isso que aqui nós encontramos as parábolas do reino. Nós vemos falando, apontando Jesus como este rei. E agora este rei também pede e busca de seus servos a ética do reino. Talvez o ponto-chave do Sermão do Monte seja a oração do Senhor Jesus que fala assim: venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um dos meus objetivos a partir disso é sair dessa série de estudos com mais um livro escrito. E se assim Deus permitir, o título que eu estou pensando é exatamente: Reino Hoje. A vontade de Deus na terra através de nós.
Então, nós precisamos entender que Deus tem um anseio de estabelecer o seu reino, mas os seus súditos possuem um tipo de padrão, um tipo de comportamento, um tipo de ação, um tipo de atitude. Essa pregação é uma pregação que nos confronta, irmãos. É uma pregação que eleva a nossa mente aos céus. E eu aposto, se você pegar, a partir das quartas-feiras que eu estarei ministrando, você lê o Sermão do Monte, a gente vai se sentir envergonhado. Porque ele é muito radical. Ele é um padrão ético, ele é um novo padrão de comportamento que, se é radical para nós, ainda mais para aqueles daquela época, ainda era mais radical. E aí eu preciso trazer um pouco da história de Israel, que são os ouvintes. Israel havia resistido pelo menos alguns impérios já. Eles já haviam resistido ao Império Babilônico. Posteriormente veio o Império Medo-Persa, que permitiu estabelecer o templo, os muros, mas também houve alguns tipos de conflitos e resistência, mas o Império Medo-Persa foi bom para a nação de Israel. Posteriormente veio o Império Grego, e este Império Grego, ele traz algo que chama assim, helenização. Esse processo de helenização é um processo cultural, que o Império Grego, através de Alexandre o Grande, buscava implementar e implantar a sua cultura em todos os povos. Por isso que a Bíblia não é escrita em hebraico, principalmente por causa do Império Babilônio, então deveria ter sido escrita em aramaico, que era a língua falada na época. Mas ela vai ser escrita em grego por causa do processo de helenização, que eles queriam transformar as culturas através desse processo e se tornar grego. Então, enquanto há esse processo, há uma revolta, e não dá tempo de explicar, mas uma revolta na época de Antíoco Epifânio IV, que no meio desse processo ele coloca em Israel uma adoração agora a Zeus ou a Júpiter. Você queimava incenso a Zeus pela manhã e a Yahvé pela noite, a ponto dele sacrificar uma porca no altar. E aí começa uma grande revolta, uma revolta violenta, chamada a Revolta dos Macabeus, que inicia um período de independência de Israel fora dos governos mundiais, que a gente chama de período dos Hasmoneus. Esse povo de Israel, ele entende que ele tem que conquistar esse reino à força. Eles têm que lutar para conquistar esse reino. Eles têm que se rebelar para conquistar esse reino. Porque agora começa a nascer aquela esperança messiânica falando, nós já não estamos mais no jugo dos gregos e agora nós vamos aguardar o nosso Messias. Contudo, entretanto, todavia, novamente Israel cai no domínio dos romanos e vira novamente um estado vassalo. Estando no domínio dos romanos, esse sentimento está gerado no povo. Esse sentimento de querer conquistar tudo novamente. De querer voltar a ser um reino. De querer estabelecer um reino na terra. Eles esperavam um Messias que estabelecesse através da guerra, através de liderar os judeus daquele tempo a novamente ser uma nação. Mas agora eles encontram a Cristo. E a mensagem de Jesus não é levantemo-nos e derrubemos o Império Romano. É arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. Jesus, ele não se importa com as expectativas erradas que criamos acerca dele. Muitas vezes nos decepcionamos porque criamos expectativas erradas acerca de quem Cristo é e acerca do seu reino.
E agora Jesus está preparado para frustrar um tanto de gente com expectativas erradas, quase o insultando, mostrando o que é o reino de Deus na terra. E por que isso se faz necessário na igreja de hoje? Porque hoje é o período que as pessoas têm mais opiniões erradas acerca de Cristo e acerca do seu reino. Da mesma forma que os judeus atribuíam o sucesso financeiro, comercial, a bênção de Deus, hoje está do mesmo jeito no meio cristão. No meio cristão, há pessoas que, se o pastor não tiver um carro bom, ele não quer ser liderado por ele. A bênção está no carro. A bênção está na casa que eu posso conquistar. A bênção está no emprego que eu posso conquistar. No meu sucesso financeiro. Hoje, num tempo que estão se abandonando, muitos pastores estão criando coaches. Então se faz necessário entender qual é o reino de Deus na terra. E Jesus vai começar a explicar. Jesus vem da multidão, subiu ao monte e se assentou. É interessante que o ato de Jesus se assentar, dentro daquela cultura, era um ato usado por rabinos que iam discipular. Ele está convidando aquela multidão agora a ser seus discípulos. Ele está convidando aquela multidão a sentar aos seus pés. Ele, quando se assenta, ele está falando: o que eu vou dizer aqui é muito importante. Eu quero que vocês tenham paciência. Diferente de nós, que eu estou aqui em pé pregando. Se eu tivesse naquela época, talvez eu estaria sentado. É o contexto cultural daquela época. Jesus sobe ao monte, porque o monte ali também iria ecoar sua voz mais longe. E agora ele começa a ensinar. Assentando-se, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Interessante que ele vê a multidão, ele se assenta, mas os que se aproximam dele, primeiramente, são seus discípulos. Entendamos, irmãos, é muito importante saber que a multidão tem uma posição e os discípulos têm outra. A multidão está em um local, mas os discípulos são chamados para estarem mais perto. E aí vem uma grande diferença, irmãos. Vem uma grande diferença quando nós olhamos o culto de quarta e o culto de domingo. Às vezes no culto de domingo é o culto onde tem a multidão. Mas às vezes na EBD, no culto de quarta, que é o culto da palavra, é onde aparecem os discípulos. E a quantidade dos discípulos são sempre menor do que a multidão. A multidão, para elas importa o que Jesus pode fazer. Para os discípulos importa o que Jesus vai falar. Para a multidão importa o pão que ele vai multiplicar. Mas para os discípulos importa que ele é o pão da vida, o pão que ele vai doar. Para a multidão, às vezes, importa o que ele vai fazer, o milagre que ele vai operar. Mas agora, para nós que somos discípulos, importa o que ele vai fazer conosco e através de nós. A multidão clama por milagre. Os discípulos vivem e ministram milagres. Eles são os milagres. Amados, e no versículo 2 fala: e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Eu acho interessante que eles se aproximam para que possam ouvir o que Jesus vai falar. Amados, Jesus abre a boca e ensina. Queridos, o que eu gostaria de dizer, que é necessário a gente estar no local onde a gente sabe que a voz de Jesus vai ecoar. É necessário a gente saber o local onde é Deus que fala, onde que é Jesus que fala, mas também discernir
o local onde o dragão fala. O que eu acho interessante quando eu leio Apocalipse, sempre fala de um cordeiro, mas a sua voz era como voz de um dragão. A gente que é discípulo precisa reconhecer a voz de Jesus. A gente que é discípulo precisa saber quem ele é. E aqui fala, eles estão próximos. E Jesus ensinava. E agora Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças são, podemos dizer, que são as bênçãos e as promessas daqueles que são participantes do reino. Para todo aquele que é participante do reino, ele também, logo, ele é bem-aventurado. Todo aquele que faz parte do reino de Deus na terra, ele busca e ele alcança em Deus a alegria. Ele alcança em Deus a paz. Ele alcança em Deus o gozo, por ser participante deste reino. As bem-aventuranças não é para qualquer um. São para aqueles que são participantes do reino. Só que quando a gente vai ler as bem-aventuranças, amém, a gente dá glória a Deus pelas bênçãos, mas começa: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração, os que têm fome, os pacificadores. É totalmente avesso do que a sociedade gostaria de alcançar. É totalmente oposto do que a sociedade queria viver. É totalmente oposto do que hoje a igreja evangélica brasileira tem colocado como prioridade na sua vida. E eu hoje, como pastor, tenho passado uma grande dificuldade de tentar mudar essa cultura. De entender que nós somos bem-aventurados, mesmo sendo pobres de espírito. Que nós somos bem-aventurados, mesmo chorando. Porque hoje, quando a prova vem, muitos querem abandonar Jesus. Então, com o pensamento judaico, não cristão. Porque se fosse pensamento cristão, bem-aventurado aqueles que sofrem, são perseguidos por amor do mundo. Amados, e quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que essas bem-aventuranças, elas questionam o nosso comportamento, e ainda mais daquela época. Amados, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que são dependentes. Aqueles que abrem mão da sua autossuficiência. Aqueles que estão com o coração aberto, são humildes para entender o que Deus deseja ou para se entregar a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino. E é interessante que todas as bem-aventuranças falam acerca do futuro, exceto essa, é do versículo 10. Fala: se você já chegou nesse lugar de ser pobre no espírito, esse reino já é sobre você. Porque deles é o reino de Deus. E aí eu já convido a uma autoanálise, como nós estamos acerca do nosso comportamento, na nossa alma, no nosso coração. Nós temos sido altivos e pensamos que a força do nosso braço resolve tudo, ou nós temos entregado a nossa alma de forma completa ao altar do Senhor, entendendo que nós não podemos nada, mas Ele pode tudo, que nós não temos força para nada, mas Ele tem força para tudo, que Ele pode fazer todas as coisas enquanto nós só suplicamos, oramos, buscamos e nos entregamos. Agora pensa no contexto, se na época da revolta dos Macabeus foi tomado à força esse reino, se na época havia as seitas judaizantes, como Pedro, que era zelote, que queria tomar o reino à força, tinha essa esperança de ir para a guerra e tomar o reino. E agora Jesus convida a falar assim: olha, o reino dos céus não são para aqueles que estão preparados para tomar de força o Império Romano. Talvez ele estava esperando Jesus falar: bem-aventurados fortes e corajosos, porque deles vai ser o reino. Ou talvez eles estariam pensando: bem-aventurados, que eles falassem: bem-aventurados aqueles que lutam pelo reino.
Bem-aventurados aqueles que têm as suas espadas afiadas e prontas para a guerra. Bem-aventurado aqueles que têm força, aqueles que se preparam para a peleja. Não, bem-aventurados aqueles que não têm força mais. Bem-aventurado aqueles que se entregaram, que levantaram para Deus a bandeira branca, falando: eu me rendo. Bem-aventurado aqueles que estão dispostos a abandonar a espada, mas se jogar aos pés do Cordeiro. Esse sentido de pobre do Espírito, a gente não está falando necessariamente aqui, irmãos, de bênçãos materiais. Mas quando a gente olha até no Evangelho segundo Lucas, mas a gente pega Lucas em Lucas e Mateus em Mateus. Mas em Lucas vai abordar até a questão financeira, os pobres, mas aqui é pobres de espírito, pobres de ânimo. Porque deles é o reino. Então, imagina como algo que é maravilhoso, né? E Deus é muito lindo. Eu vou estabelecer o reino. Vou escolher meus súditos. E aí todo mundo espera que vai escolher os súditos. Não, eu estou começando um reino agora, eu tenho a opção de escolher meus súditos. Eu vou escolher os mais fortes. Mas Jesus fala assim, eu vou escolher aqueles que precisam. Porque diferente de outros reis, que só querem o que eles podem dar, eu vou dar tudo para eles. Eu vou me doar por eles. Eu vou me entregar a eles. Ô irmãos, posteriormente continua dizendo, e vamos lembrar que está falando aqui sobre o arrependimento. E a primeira coisa do arrependimento é quando a gente se entrega. Depois volta, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amados, pense comigo um instante. Nós passamos por vales de lágrimas. Mas o cristão, o primeiro vale de lágrima que ele tem que passar chama-se arrependimento. Porque a Bíblia diz que um dos primeiros efeitos do arrependimento, segundo 1 Coríntios capítulo 12, não é 1 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, mas fala tristeza. Ok, tristeza. Amados, o nosso coração, quando nós nos deparamos com o pecado, quando nós nos deparamos com a nossa imundícia, ele tem que se cair em lágrimas como Davi caiu pelo seu pecado. Mas somente essas lágrimas Jesus chama de bem-aventurado? Não, também as demais. Às vezes, pelo reino de Deus, por implantar o reino de Deus na terra e ser participante disso, nós choraremos. Choraremos pelo nosso chamado. Choraremos, irmãos, porque às vezes as coisas não foram da forma que nós queríamos. Choraremos porque às vezes, e aí alguns não podem concordar comigo, mas eu falo porque às vezes pela obra de Deus, e para implantar esse reino a gente vai ficar até doente. Mas a gente serve o Deus que cura. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Às vezes nós olhamos, vemos almas que têm se afastado. Como está o coração? Nosso coração chora. Nossos olhos se enchem de lágrimas. Mas porque somos participantes do reino. E agora deixa eu trazer uma notícia, mesmo você sendo feliz, mesmo você sendo bem-aventurado ou abençoado, mas por ser parte do reino, choraremos ainda muito. E isso é totalmente... Tem um louvor que eu amo. E fala assim: onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Quando onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Amados, mas quantos vales de lágrimas nós trilhamos por carregar a cruz de Cristo conosco? Nós choraremos sim.
A tristeza chegará sim, mas nós não deixaremos de ser abençoados. É interessante, irmãos, e aí eu vou abordar isso um pouco mais ao decorrer do ano, chegando perto do centenário, mas eu vi em 1930 a foto da Frida Wing, juntamente com os pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus. E eu olhei ali, que olhar de tristeza que ela tá. Porque quando a gente lê a história, um dos grandes assuntos da convenção é por causa dela, por causa do serviço que ela fazia e que eles estavam rejeitando. Você vê a foto dela e você vê um olhar de tristeza. E aonde eu vou pegar e eu vou falar assim, que não há tristeza em ser triste. Ah, mas não substitui a alegria que há de vir. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Mas em João capítulo 11 diz, Jesus chorou. Às vezes nós choraremos, mas teremos ainda um sorriso no rosto. Choraremos, mas teremos o olhar de esperança. Choraremos, mas estaremos orando e falando: Senhor, eu confio nos teus planos. Eu sei quem tu é, porque aqueles que choram serão consolados. Um dos títulos do Senhor Jesus é Consolador. Um dos aspectos do seu ministério é ser consolador. E aí ele ainda vai dizer para os discípulos: olha, eu vou ao Pai, mas eu vou mandar outro consolador para que esteja com vocês. Oh, amados, louvado seja Deus, que o Espírito que foi enviado, ele também é consolador. Choraremos por causa do reino, mas seremos consolados pelo Espírito Santo. E como que é gostoso, né, irmão, ser consolado pelo Espírito Santo. Quando a gente está passando o vale de lágrimas, ele fala com aquela voz mansa e delicada aos nossos ouvidos. Quando ele toca no nosso coração, ele fala: meu filho, eu estou recebendo a tua adoração. Continua, não desiste. Levanta a tua cabeça. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Depois continua: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus resgata um texto no Salmos 37, que fala sobre essa mansidão. Essa mansidão não é sinônimo de fraqueza, irmãos, mas é sinônimo de confiança. Está falando de quem sabe quem o Senhor é. E sabe que a gente não tem que ficar entrando de guerras em guerras, mas sabemos que Deus, Ele que peleja, e Ele que prepara a terra, e Ele que prepara a herança. Esse ser manso aqui não é aquele que se esconde da batalha, mas é aquele que confia no Deus que tudo pode fazer. Não é aquele que faz igual o ímpio na força do seu braço, querendo conquistar todas as coisas, passando por cima de todo mundo, ferindo princípios, ferindo pessoas, ferindo almas. Nós não passamos por cima de ninguém, nós não ferimos ninguém, nós só acreditamos em quem é o Senhor e procedemos conforme a tua vontade, e prosseguindo, confiando no Senhor, e segundo a sua vontade, alcançaremos sobre nós a promessa que Ele tem. Aqui, irmãos, pode-se falar do povo de Israel, dentro do contexto dos Salmos 37, que eles alcançariam a terra se fossem mansos, mas deixa eu falar, nós temos uma Jerusalém celestial, que é muito melhor que a Jerusalém aqui da terra, e somente os mansos, aqueles que confiam no braço forte do Senhor, poderão viver este lugar. Aí tem gente que pensa que a herança tem que ser conquistada no grito, que a herança tem que ser conquistada na guerra. Mas Deus está falando o quê? A herança é conquistada como? Na mansidão. A herança é conquistada como? Na oração. A herança é conquistada como? Na busca. A herança é conquistada como? Na fé, na confiança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles alcançarão misericórdia. Porque eles serão fartos.
E aí, primeiramente, essa fome e sede de justiça fala sobre o próprio Deus. Porque Ele é a fonte de toda justiça. E nós precisamos, amados, quando o buscamos, entender que Ele vai saciar primeiramente essa nossa necessidade. E por que isto, irmãos? Porque aqui não está falando alguém que vai sair e vai buscar com a sua própria força a justiça. Ou senão, seria lícito a vingança. Mas quantas vezes nós encontramos na Escritura Jesus falando assim, Deus falando, minha é a vingança, diz o Senhor. E é importante a gente entender esse contexto que vingança ali não está falando de um sentimento perverso do homem, mas está falando da execução da justiça de Deus. Então, amados, ter fome e sede de justiça é uma plena confiança que Deus está no governo de todas as coisas e que nós buscaremos nele e ele saciará essa justiça. E agora o segundo ponto é quando nós nos posicionamos para ser um braço de Deus na terra, para que a justiça aconteça. E aí a gente pode ir para o âmbito social. Entender que por diversas vezes nós buscaremos e seremos instrumentos para que essa justiça se realize. E aí fala assim, eles serão fartos, amados, todo aquele que quiser buscar justiça, todo aquele que em Deus procurar isso, Deus vai usá-lo para que possa ser bênção na vida de alguém. E Deus é justo em nós. Nós encontraremos essa justiça nele. Nós conseguiremos descansar nele. Nós conseguiremos saber que ele é justo e bom em todas as coisas e cumprirá os seus planos em todas as coisas. Mas posteriormente diz, bem-aventurados os misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Amados, nós alcançaremos e buscaremos. E Deus irá nos retribuir de acordo com aquilo que buscamos e somos. Os misericordiosos, olha a promessa que Deus está fazendo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Podemos lembrar daquela parábola que diz, daquele homem que foi muito perdoado, mas não soube perdoar. Aquele homem que foi muito perdoado e não soube perdoar, o que aconteceu com ele? Ele foi entregue a atormentadores. Entretanto, não é isso que Deus tem para os misericordiosos. Deus tem para os misericordiosos e generosos generosidade e misericórdia. Amados, confie em Deus em exercer misericórdia. Confie em Deus e abraçar alguém que não merece. Confie em Deus. E aí, um dos significados de misericórdia seria o miserável no coração. Traz para perto. Eu tenho a plena certeza que Deus ele trará também no momento que você precisar alguém para te trazer para perto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não nos cansemos de fazer o bem, até que no seu tempo ceifemos. Não nos cansemos de fazer o bem. Amados, é interessante que quando nós olhamos acerca da misericórdia, é exatamente, irmãos, a gente não dá para as pessoas o que elas merecem. E às vezes haverá momentos que nós iremos desejar ou querer entregar ao próximo algo, amados, que poderia ser até justo, mas nosso coração vai mudar e a gente não vai dar aquilo que aquela pessoa merece. E a gente lembra que Deus olhou assim para nós, que nós merecíamos o inferno, e nós não recebemos aquilo que nós merecíamos.
Posteriormente, continua os bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui nos lembra o eco dos Salmos 24. Quem subirá ao santo monte? Quem verá o Senhor? Aqueles que são limpos de coração. Esse limpos de coração não está falando de um músculo de carne. Esse limpos de coração está falando de toda a alma, de toda intenção, de todo sentimento, de toda emoção, de toda vontade. No reino de Deus, amados, agora Deus julga a questão do pecado não somente no pecado feito, mas no pecado pensado. E a gente vai olhar mais para frente sobre isso. Eu falar que aquele que já se encolariza com o seu irmão, ele é homicida. E a gente fala, Senhor, então quem escapará? Glória a Deus, ninguém. Mas ele foi misericordioso conosco. A graça está aqui para mudar o nosso coração. A graça está aqui para mudar o nosso sentimento. A graça está aqui para nos mudar, irmãos. Só que às vezes nós precisamos deixar a graça trabalhar em nós, de forma que ela limpe todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa vontade, todas as nossas emoções, a fim de que entendamos o plano e o projeto dele em tudo. Porque, amados, ver a Deus é somente para aqueles que se deixaram ser trabalhados pelo Senhor. O presbítero irmão Rodrigo aqui falou sobre o vaso na mão do oleiro. Vamos deixar ser esse vaso. Jesus vai quebrar, vai trabalhar, vai nos moldar, vai tirar de nós aquilo que não glorifica o nome dele, para colocar em nós aquilo que lhe agrada. Posteriormente, continua a falar que abençoado ou bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse aqui é tão lindo, irmãos, porque é interessante que se você for ir caminhando pelas bem-aventuranças, nós vamos entender o caminho do arrependimento e nós vamos entender a bênção do salvo. Depois a gente vai retroceder aqui e entender o pobre de espírito, agora ele faz parte do reino. Aquele que abriu mão de si, ele faz parte do reino. Aquele que chorou a lágrima do arrependimento, ele foi consolado. Porque às vezes quando a gente se converte, a gente não tem alguns parâmetros. E a gente pensa que o mundo vale mais a pena. Mas não, a gente começa a entender. Os mansos, a gente começa a abrir mão da nossa força, e Deus começa a mostrar para nós a terra que Ele tem para nós. Posteriormente, Deus vai nos dar fome e sede de justiça, e Deus vai nos saciar, por isso que vem a justificação, e por isso que Ele vai começar a nos mostrar como caminhar. Depois nós aprenderemos a ser misericordiosos, e Ele colocará em nós, e Ele moverá em nós a sua misericórdia. Agora a gente está se limpando o coração para o quê? Para vê-lo. E agora a gente se torna o quê? E Deus quer que a gente se torne um pacificador. Amados, eu já disse para os irmãos que aquele que anda em paz, aquele que anda em santificação, ele também tem paz com todos. E paz aqui não é ausência de posicionamento. Porque, já disse uma vez, não é as escrituras que diz, mas se você quer paz, prepare-se para a guerra. E por diversas vezes é isso que acontece. Mas, amados, os pacificadores são aqueles que implantam a palavra de Deus. São aqueles que andam pregando uma paz que vai além do nosso entendimento. Não é somente alguém que tem paz, alguém que planta paz. E nós somos pregadores da paz de Deus. Nós somos aqueles que temos calçado o evangelho da paz. Nós somos aqueles que são enviados para mostrar que nós não precisamos mais estar em guerra com os homens, estar em guerra com Deus, mas que nós podemos nos arrepender, ser misericordiosos, ser limpos de coração e agora ser trabalhados por Ele.
Nós precisamos entender que Deus, Ele tem para nós essa paz, que é a paz que excede todo entendimento. E se nós somos pacificadores, nós precisamos apresentar a outras pessoas que estão em momentos de provas, guerras e tribulações, que Deus tem uma paz que excede todo o entendimento. E a gente não vai procurar guerra com ninguém, irmãos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu repito, seguir a paz com todos não é ausência de posicionamento. Ser manso não é ausência de força. Nós nos posicionaremos. E se buscarem guerra conosco, a gente vai para o joelho, irmão. Mas a gente não vai retroceder. E aí sabe o que acontece com quem que está nessa posição de pacificador? Estou plantando o evangelho e o mundo começou a me resistir. Aí vem o versículo 10. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então começa a mostrar que haverá um tempo, e chegará o tempo na vida de todo crente, que ele começará a semear a paz e automaticamente ele irá colher perseguição. Mas agora está falando novamente no presente. Não para, porque você está sofrendo perseguição, porque você faz parte do reino de Deus. Não pare, porque você está sofrendo perseguição, porque você está semeando a paz. Não pare, porque você é um legítimo integrante do reino de Deus. E aí a gente vai entender, porque no momento que nós nos tornamos pacificadores, seremos chamados filhos de Deus. E o filho de Deus foi perseguido porque a luz não se mistura com as trevas, e automaticamente, se eu sou filho, eu vou ser perseguido, porque a luz e as trevas não combinam. Continua então bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minhas causas. Está falando, no dia que o mundo mentir sobre você, você é tão abençoado. No dia que o mundo inventar calúnia sobre você, versículo 12, se alegre. Exulte no Senhor, porque o mundo está mentindo a seu respeito, porque o mundo está te perseguindo, porque o mundo está te injuriando. Você sabe por quê? Porque grande é o seu galardão no céu. Se o mundo te odeia pelo simples fato de você ser servo de Deus, levante a tua mão para o céu e adore, porque Deus está te tornando um profeta na terra, porque Deus está te formando um filho de Deus na terra, porque assim diz o texto, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Na nossa caminhada, seremos bem-aventurados do arrependimento ao serviço e do serviço à perseguição. Onde estamos nessa caminhada? Amados, aí sabe o que tem acontecido com o evangelho frágil da nossa geração? Quando vem a perseguição, eles param. E Jesus está falando, chegou a perseguição da glória. Agradece, porque você chegou no lugar que eu queria que você chegasse. Faz igual em Atos 4, irmãos. Eles estão perseguindo Pedro e João e falam que eles saem dali adorando a Deus e se alegrando por serem participantes do sofrimento de Cristo. Agora eu quero que você venha aqui e leve lá agora todo esse contexto que eu te apresentei, toda essa exposição do texto, e pensa no judeu que queria guerra escutando isso. O judeu já está sendo perseguido pelo romano todo dia, e Jesus está falando da glória a Deus. Sabe o que Deus está falando conosco? O meu reino é diferente. Eu estava conversando com os irmãos, eu falei que o reino de Deus costuma ser as coisas ao contrário. Eu me alegro porque eu estou sendo perseguido. E aí você encontra aquela carta de Paulo se alegrando na prisão. Que coisa, né? Se alegrando na prisão.
Amados, entenda que o reino de Deus é totalmente diferente do que o reino desse mundo. No reino desse mundo, quando um soldado mata o soldado do outro reino, ele perdeu. Sim ou não? Aquele que morreu, perdeu. Mas se nós formos mortos, nós vencemos. Você está conseguindo compreender isso? Enquanto o mundo está dando risada pensando que venceu, o céu está bradando, ganhamos. Quando o mundo persegue falando venci, o céu está bradando, gritando ganhamos. E aí, irmãos, enquanto ninguém consegue discernir o cristão, ninguém consegue discernir o reino de Deus na terra, a carne não discerne, porque o verdadeiro cristão, quando ele passa por injúrias, por perseguições, quando ele é misericordioso, tem fome de justiça, confia na mão de Deus, quando ele tem a chance de fazer vingança com a própria mão, ele não faz, ele põe o joelho no chão e vai orar e perdoa o criminoso. O mundo está falando ali, é um bobo, mas Deus está bradando no céu, é um filho meu. Por isso somos bem-aventurados, porque somos diferentes. Por isso somos bem-aventurados, abençoados, porque temos a oportunidade de mostrar a esse mundo qual é a vontade de Deus na terra. Por isso somos bem-aventurados, que quando até sofremos, nos tornamos parecidos com os heróis da fé. Por isso somos bem-aventurados e abençoados, porque o dinheiro não traz o nosso valor, porque as riquezas da terra não falam quem nós somos, mas amados, a limpeza do coração, o choro, a lágrima, a perseguição, para nós tem grande valor, porque nós estamos construindo algo valioso para o Senhor Jesus, e sabemos que o nosso Pai nos aceita no meio da perseguição, e eles falam, servo, minha serva, eu estou contigo, não desista, o meu filho também passou por essas dores, mas eu estou fazendo algo lindo através de você e com você. Não rejeitemos o processo de ser abençoado, de ser bem-aventurado. Que em nome de Jesus, Deus nos dê a rica oportunidade. E aí para os irmãos ficar felizes, né? De todos serem perseguidos por amor do nome do Senhor Jesus.